Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Os Diálogos AMSUR, como sempre, eles são uma realização do Instituto AMSUR, Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, e sempre em parceria com o Fórum 21 e com o portal Rede Estação Democracia. Nós hoje vamos trabalhar com o tema as grandes gestoras de ativos e os marcos da economia atual. Nós estamos vivenciando um fenômeno desde 2008 de um crescimento da importância das chamadas gestoras de ativos, em inglês, asset managements. Essas gestoras de ativos se foram agigantando e hoje algumas delas, as 20 maiores, elas detêm um patrimônio, elas administram um patrimônio da ordem de 56 trilhões de dólares. Só para se ter noção da importância disso, nós estamos falando que os Estados Unidos têm um PIB anual da ordem de 25 trilhões de dólares. Entre essas gestoras, todas elas gigantes, há uma em particular, que é a BlackRock, que sozinha administra um patrimônio da ordem de uns 10 trilhões de dólares, e junto com a Aladdin, que é um portal de investimentos gerido pela BlackRock, que administra alguma coisa em torno de 15 trilhões de dólares, nós estamos falando que juntas essas duas administram um patrimônio que é equivalente a um PIB americano. Se considerarmos que o orçamento americano é da ordem de 6 trilhões de dólares anuais, nós estamos falando que essas empresas têm uma importância absolutamente fundamental. Nós temos esse fenômeno como um fenômeno crescente, um fenômeno que vem se agigantando no mundo. Ele é responsável, em parte, pelo processo brutal de concentração de renda e riqueza que ocorre no mundo, porque eles têm uma relação muito forte com o processo de concentração de riqueza, e é um fenômeno que já vem também ocorrendo no Brasil. Eu vou compartilhar com vocês um slide que é a BlackRock no Brasil. Vejam, a BlackRock no Brasil, ela tem hoje tentáculos importantíssimos. Por exemplo, ela tem hoje uma participação fundamental e controle acionário sobre a BR Distribuidora. A privatização da BR Distribuidora foi capitaneada pela BlackRock. Ela é uma das mais importantes acionistas da companhia Vale. Ela é acionista do Banco Itaú e, simultaneamente, do Bradesco. Ela está nas áreas as mais diversas. Ela tem parte importante do grupo da Ambev. Ela tem participação no Banco do Brasil, tem participação na CEMIG, na VEG, na Localiza, ou seja, isso só a BlackRock. Se nós considerarmos as demais administradoras de ativos existentes aqui no Brasil, a gente vai ter esse fenômeno de maneira muito, muito forte, muito importante. Esse fenômeno das gestoras de ativos é um fenômeno que também ocorre no próprio Brasil. Empresas como a BTG Pactual passam a jogar esse tipo de papel e, por sinal, a BTG Pactual tem participação da BlackRock em sua composição acionária, a XP, ou seja, nós temos um fenômeno que começa a tomar uma centralidade no capitalismo atual muito importante. Então, a ideia na conversa de hoje é a gente avançar sobre esse tema, e para conversarmos sobre isso, nós temos hoje a participação, as contribuições do professor Ladislau Dalmor,
O Ladislau é economista, é professor titular na pós-graduação da PUC São Paulo, foi assessor do Departamento de Cooperação Técnica para o Desenvolvimento da ONU, é consultor da Secretaria-Geral da ONU, é autor de um monte de livros, uma bateria enorme de livros que estão sempre disponíveis no seu site, no seu blog, que é o dalmor.org. E teremos também a companhia do professor Paulo Clias, que é doutor e pós-doutor em economia, é membro da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, é integrante da carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental, vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, eu vou, antes de passar imediatamente para o professor Ladislau, eu vou solicitar a todas as pessoas que nos acompanham pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, o canal Instituto ONSUR, que deem o seu like para amplificar um pouco mais a penetração do nosso canal e que, se tiverem interesse em serem informadas das próximas atividades, que cliquem também no sininho. Então, passo imediatamente, então, para o professor Ladislau. Ladislau, com você, por favor. Pois não. Olha, eu vou dar pontos de referência, né? Porque é uma área gigantesca na qual a gente precisa, inclusive, de muito mais sistematização de dados. Existem dados, mas segmentados em várias áreas. O problema dos derivativos, por exemplo, as taxas de juros e o endividamento internacional dos países, a extração de dividendos, os diversos sistemas. Na base, tem um processo que é importante as pessoas pegarem, porque há muita confusão na cabeça da gente sobre o que é dinheiro, afinal, né? Bom, eu pego um livro básico aí sobre o dinheiro que se usa nos Estados Unidos, ordem de grandeza, o dinheiro que se utiliza é apenas um sinal magnético. Portanto, uma anotação no computador. Isso é 95% da chamada liquidez mundial, certo? A gente ainda pensa, o governo emite, né, imprime dinheiro, aquelas notinhas. Eu, na minha idade, ainda uso na farmácia, coisa assim, tem dificuldade de conseguir troco e tal. Mas esse é o nível, né, que temos. Ou seja, o dinheiro se tornou imaterial. É um ponto de referência muito importante, porque significa que você, tranquilamente instalado a partir de Genebra, né? É, eu, quando tive um problema com minha conta aqui no Brasil, né? No Santander, eu estava em Genebra. Aí localizei o Santander em Genebra e fui no banco. Pensei que, enfim, entraria num banco, né? Não, tinha um prédio, certo? Uma câmera com vídeo, uns botõezinhos. Eu expliquei meu problema, monsieur, j'ai un problème avec mon. Je suis client de Santander, etc, etc. Tá? Eu expliquei minha coisa, recebi uma coisa, não uma porta que se abriu, mas um comentário. Monsieur, nous faisons seulement gestion de fortune. Nós apenas fazemos gestão de fortunas, que é asset management, simplesmente. Certo? A UBS, o que faz dominantemente é gestão de fortuna. Agora engoliu o Credit Suisse, né, que era outro, que, aliás, Credit Suisse, que surgiram as diversas tramóias que geraram o BTG Pactual mais tarde. Né? Entende? Ou seja, isso é vital no sentido seguinte: não é mais nacionalidade, que você tem fronteiras e você tem a minha moeda e o governo imprime a moeda e faz controle de quantidades e coisas do gênero, certo? Enfim, há um shift, digamos, um deslocamento metodológico, né? Eu lembro de tempos atrás na Bahia com Paulo Crias a gente discutia essas coisas, né? Mas basicamente nós temos um sistema em que o dinheiro é imaterial. Como nós temos uma conectividade global, qualquer desses grupos tem todo um sistema global
de circulação de dinheiro no planeta são ondas eletromagnéticas, os fluxos são praticamente instantâneos, é gestão por algoritmos, certo? De maximização no curto prazo de qualquer variação que tenha de câmbio ou coisa do gênero para você, né? Então, nós temos hoje uma moeda mundial, um sistema financeiro mundial, são apenas anotações nos computadores, administrados por algoritmos, e não temos Banco Central Mundial. O Banco Mundial, o Fundo Monetário, isso que se saiu da Segunda Guerra Mundial, dizendo não, vamos pôr ordem nas coisas, né? E se criou ali o direitos especiais de saque, enfim, uma série de coisas. Tal. O fato é o seguinte, nós temos estou simplificando um pouco, tá? Mas não muito. Ou seja, temos o dinheiro global e 193 países com bancos centrais tentando cada um por ordem na sua casa, certo? Hoje, um banco ele simplesmente desloca a sua sede legal para um paraíso fiscal simplesmente com o Enter, certo? Depois de negociar, digamos, quanto pagaria para ter o seu serviço naquele país. Vai ser os cerca de 60 paraísos fiscais, sendo que os maiores não são paraísos fiscais com Palmeiras, coisas do gênero, mas são, por exemplo, o estado de Delaware, nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos são o primeiro paraíso fiscal hoje no mundo. O segundo é a Suíça, né? Depois vem menores ligados ao sistema semi-britânico, como as ilhas, diversas ilhas, enfim, que eles têm controle, e ao mesmo tempo pode dizer que nós não sabemos, né? Então, gerou um sistema global descontrolado. Tá? Toda a discussão está em permanência, em parte na ONU, em parte na OCDE. A OCDE está há uns 20 anos já negociando, e já tem 130 países que aderiram, o chamado BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Ou seja, você fazer um primeiro controle sobre os fluxos internacionais. Deixa eu trazer um exemplo de como isso facilita a vida desses grupos, certo? Porque, por exemplo, você tem britânicos, a Shell controla grande parte da extração de petróleo na Nigéria. Esse petróleo, eles têm um acordo que é segundo o lucro que eles obtêm, que se calcula o imposto que eles pagam para o governo da Nigéria. O que eles fazem? Eles criam um deslocamento fictício de uma filial num paraíso fiscal e, formalmente, eles vendem o petróleo que extraem na Nigéria para essa empresa no paraíso fiscal, que teoricamente é independente, enfim, é uma empresa laranja. Certo? Como eles vendem muito barato esse petróleo, eles pagam muito imposto para o governo. Essa empresa no paraíso fiscal revende agora esse petróleo a preço cheio. Ela está com gigantesco lucro, mas está num paraíso fiscal onde não se cobram não se cobram os impostos, né, sobre o lucro. Certo? E você tem, a partir dali, um conjunto de sistemas de naturalização do processo. O básico, o BEPS, agora estamos na fase 2, BEPS chamado 2, como está relativamente parado, por que é tão importante, perdão, como está relativamente parado, então agora está se tentando empurrar isso para o quadro das Nações Unidas, né? Agora, por que é tão importante a gente colocar algum tipo de imposto, como esse 2% que está sendo discutido aí para o G20, diversas coisas, o próprio BEPS, que envolve impostos de 15%, é que não é só
cobrar impostos sobre esses fluxos. Mas, a partir daí, se as empresas são obrigadas a pagar imposto, você tem informações sobre os fluxos, né? Que os governos no mundo sequer têm informação, né? Foi na base do porrete que os Estados Unidos extraíram só com a Suíça, pelo menos, o direito de informação sobre como grupos americanos estão utilizando o paraíso fiscal da Suíça, tá? Então, esse foi o primeiro ponto que eu queria marcar. Digamos que a situação mudou de maneira qualitativa, digamos assim, certo? Com o dinheiro imaterial, isso permite. O Economist mostra que, como ordem de grandeza, em 20 anos, as grandes corporações americanas passaram de registrar os seus lucros cerca de 20% em paraísos fiscais. Hoje, 60% dos lucros das companhias multinacionais, eles colocam simplesmente em paraísos fiscais, certo? Esse é o nível. Voltando a ideia, né, é tão importante colocar um imposto, nem que seja baixo, sobre todas essas transações, porque justamente você terá uma informação, pelo menos, sobre os fluxos. Os Estados Unidos estão numa situação particular, porque é, é, cada estado dos Estados Unidos ele tem liberdade de colocar seus impostos em diversos níveis, certo? Então, o estado de Delaware tem mais empresas do que habitantes, certo? E cobra praticamente zero das empresas que formalmente têm sede ali, tá? Você tem apartamentos onde tem sede de vários gigantes, mas é só para ter um endereço fiscal. Bom, na ausência de um sistema elementar de controle, que não se consegue até nada hoje, é óbvio que você tem uma zona planetária, um descontrole, né? Os grandes grupos, fortunas, enfim, de diversos tipos, eles vão aproveitar isso de diversas maneiras. E eu queria pegar o exemplo da Petrobras, simplesmente para não complicar, porque é transparente. Vocês lembram que no governo Bolsonaro eles passaram o, a cobrar os produtos de petróleo a preços internacionais, né? Do, Paridade de Preços Internacionais, o PPI, certo? Na época, vários produtos, vocês devem estar lembrados, por exemplo, o botijão de gás você pagava praticamente o dobro, né? Certo? Você pagava muito mais pela gasolina nos postos, etc. O que acontece? Você toma uma medida, o Brasil não precisa de nada de ser equivalência de preços internacionais, porque o Brasil é dono não só da tecnologia, mas como do petróleo, evidentemente, do refino e do sistema de comercialização e da petroindústria, né? Então, não há nenhuma razão para se submeter aos preços internacionais. Eu trabalhei, por exemplo, em países africanos, onde a gente tinha que importar o petróleo, eu tinha que calcular quanto arroz ou quanto grão eu conseguiria exportar no ano que vem para assegurar o básico do petróleo no país. Eu tinha que pagar preços internacionais. O Brasil não tem nada disso. Aqui, eles querem aumentar os recursos. O que eles geram? Geram esse PPI que permite aumento de preços internos. Milhões de famílias, certo? Praticamente todo mundo lá compra um botijão de gás, é muito distribuído, certo? Passaram a pagar mais dinheiro pelo gás, pelo combustível, certo? Entra muito mais dinheiro na Petrobras, certo? Esse dinheiro que sai do bolso de praticamente todos os brasileiros, ele entra na Petrobras. Na Petrobras, ele pode melhorar a remuneração dos trabalhadores, pode reinvestir na empresa para expandir suas capacidades, né? Ele pode pagar mais impostos para assegurar
que seja útil, digamos, você ter um produto primário que facilite o financiamento de um conjunto de atividades, né? Como fazem os países árabes, por exemplo, que utilizam o petróleo, exportam, mas para financiar o pós-petróleo, indústria, ciência, tecnologia, etc. Certo? Aqui não. Portanto, você tem o dinheiro que pode ir, em parte, para o salário dos trabalhadores, condições de trabalho, em parte, né, vai dividindo, né, reinvestimento na empresa, pagar impostos que facilita o governo financiar uma série de coisas e os dividendos. Certo? Quando você privatiza, você transnacionaliza, você desnacionaliza, certo? Porque qualquer grupo internacional, e pode ser a BlackRock, e é a BlackRock, entre outros, né? Certo? Vai poder extrair e exerce toda a pressão política em cima do país para maximizar privatizações e, nas privatizações, maximizar os dividendos, minimizar quanto se paga de imposto, reduzir, portanto, a participação decisória do setor público quanto possível. E você passa a ter um sistema em que milhões, cerca de 70 milhões de famílias com botijão de gás passaram a gastar mais. Isso é microdinheirinho de milhões de pessoas, certo? Mas na era do dinheiro material é muito fácil isso migrar, certo? O pessoal me passou cifras aí monumentais de quantos a Petrobras transferiu de dividendos. Para quem? Para, basicamente, esses grandes grupos que você mencionou, certo? Temos lá BlackRock, Vanguard, State Street, enfim, uma série de gente, todos esses grupos que entraram, né? Esses gigantes, porque eles podem, a partir de uma sala em Genebra ou em outra parte tranquila, certo? Que não divulgue demasiado as informações, eles simplesmente, as gigantescas capacidades informáticas asseguram que essa gente possa fazer microdrenagem de tudo que se produz pelo mundo afora, certo? Porque a gente pega a Petrobras, tá? Aí passou a maximizar os dividendos, ou seja, o petróleo é um produto nacional, é da terra, certo? E ele serve simplesmente para financiamento internacional. A generalização desse processo nas últimas décadas permitiu esse gigantismo que você, Granado, mencionou no começo, certo? Em que o dinheiro se dá dessa forma e ele é drenado, os países são drenados sem precisar sair de um escritório de Genebra. Você não precisa de imperialismo, não precisa. De vez em quando você derruba um governo, isso sim, certo? Quando ele não facilita as coisas. E isso eles são bons também, certo? É, isso transforma radicalmente todo o processo econômico. Tem essa parte de dividendos que é vital, que alimenta, certo? Isso levou a uma fantástica concentração de riqueza. Tá? Nós temos a situação atual, ordem de grandeza, que 1% mais rico no mundo ele tem, estou falando não de renda que flui, mas da riqueza, do chamado patrimônio, tá? Chama Net Household Wealth, enfim, o patrimônio domiciliar líquido. Tá? A UBS, através do Credit Suisse, ela faz esse cálculo no nível mundial, que é muito interessante. Ordem de grandeza, só para pincelar, para fixar a ideia, né? O 1% mais rico tem um patrimônio hoje de cerca de 250 trilhões de dólares. Tá? O PIB mundial é 110 trilhões. Tá? Eles têm um patrimônio, esses 1%, de 250 trilhões de dólares, enquanto a metade mais pobre da população, a gente trabalha não com totalidade da população, mas com adultos, dá cerca de 5,3 bilhões de adultos. Tá? Que o adulto é dono, enfim, é proprietário desse patrimônio. Né? Então, se você pega os 50% mais pobres do planeta, certo? Eles têm um patrimônio total de 5 trilhões.
1% tem 250 trilhões. Tá? Você pode fazer um cálculo aritmético simples. Um imposto de 2% sobre as fortunas lá em cima, do 1%, daria para dobrar, né? Com mais 5 trilhões, né, daria para dobrar a riqueza de metade mais pobre da população, onde se situam as grandes situações críticas do planeta. Né? Eu acho que essas duas ideias são centrais, portanto, essa liquidez, essa perda de governança, porque o dinheiro é global e os governos são fragmentados. Nós temos o BIS em Basileia, na Suíça, que teoricamente é Banco Central do Banco Central. Ele dá simplesmente recomendações, né? Deixa eu só acrescentar talvez uma. Tudo isso está ligado aos bancos, tá? É o asset management dos bancos, o sistema financeiro, o sistema financeiro em geral, né? Eles se articulam. Então, por exemplo, você vai ter um sistema de comunicação, basicamente o GAFAM, né? O Google, a Apple, a Facebook, Microsoft, me falta um aí, mas enfim, se chama o GAFAM, digamos. Esses são os gigantes da comunicação. Esses gigantes da comunicação, eles são vitais no planeta, porque é assim que a gente se informa, certo? Eu recomendo muito o livro do Max Fischer, chamado A Máquina do Caos, saiu no Brasil. É fenomenal, mostra como se controla a opinião pública no planeta, certo? Eu levantei as participações dos asset managers, né, dos grupos, esses de gestão de ativos, relativamente aos grupos da comunicação, são os grupos financeiros que, por sua vez, controlam o sistema de comunicação. O que tem a ver em comum? Tanto o dinheiro que esses grupos manejam, como todo o sistema de comunicação, inclusive a captação da nossa informação pessoal, é tudo computador, certo? Não tem, não é economia material. Então, você tem um processo articulado que se torna gigantesco. Peguem que uma Facebook, por exemplo, 98% dos seus lucros, e são gigantescos, né? Nós estamos lá em todo esses lucros, 98% são de marketing. Marketing que se expandiu, não é só propor um produto, coisa assim, mas isso é interessante, porque todas as empresas que migraram para fazer marketing através do Facebook, você está atingindo quase 4 bilhões de pessoas no planeta, tudo isso tem custos muito grandes para as empresas que produzem coisas. Certo? E esses custos das empresas, eles colocam no preço dos produtos. Certo? Porque, enfim, faz parte do custo de produzir as coisas. Né? Quem paga esses preços somos nós na ponta. Certo? Então, por exemplo, eu pego uma Johnson Johnson, se eu compro um produto da Johnson Johnson, 27% do que eu estou pagando é publicidade para me convencer de comprar um produto Johnson Johnson. Ou seja, na cada comprinha no supermercado, eu estou alimentando o engenharia material diretamente o gigante ali do Zuckerberg, e aí você pode pôr os grandes bilionários. O que eu estou trazendo aqui, gente, estou simplificando um pouco, mas basicamente há uma pirâmide, uma estrutura do que o André Gortz chamou o imaterial, certo? E que o Garand Perovitch, né, chamou de apropriação indébita. Né? Essa gente não produz porra nenhuma. Certo? Eles drenam. Certo? Isso vai para os mais variados sistemas. Por exemplo, a Grã-Bretanha, um par de anos atrás, suspendeu pagamentos com Visa,
porque achava escandaloso quanto a Visa pega do que a gente paga quando paga com a Visa, certo? Se acertaram, voltaram, tudo bem. Mas eu pego no Brasil, tá? Eu uso esse exemplo babaca, mas que se trata de entender. Se eu pago R$ 100 numa papelaria, antigamente, eu tirava uma nota de R$ 100 que saía do meu bolso, no bolso da papelaria entrava R$ 100. Hoje, me pergunta a moça lá, crédito ou débito? Certo? Eu digo crédito. Certo? Da minha conta saem R$ 100, na conta da papelaria vão entrar R$ 95. Certo? Você tem, e daqui a algumas semanas, porque enquanto isso aplica o dinheiro, inclusive na BlackRock, etc. Certo? Gente, tudo isso é instantâneo, tá? Com uma gigantesca capacidade informática. E pense no seguinte: eh, com dezenas ou centenas de movimentações por cartão diário, certo? O que você drena é absolutamente gigantesco. Tá? Eu queria parar por aqui, ouvir o Paulo, a gente abrir, mas basicamente sugerir esses pontos de referência. Né? Digamos, é uma mudança sistêmica. No meu site tem um artigo que chama A Sociedade na Era Digital. Isso ajuda. E eu acabei de terminar um livrinho que chama a Revolução Digital, onde vocês podem encontrar todos esses dados. Está online, ele vai ser publicado pelo pessoal da Elefante, mas até saiu como livro, demora meses, então eu coloco como pré-publicação online, vocês podem utilizar à vontade, né? Eh, Basicamente, é isso. Digamos que o endividamento, porque estão falando dos dividendos, né, puxados por esses grupos, mas a sua ligação com os bancos abre outro eixo, né, que eu não vou entrar, mas só para lembrar, tá, que é o endividamento dos países mais pobres. Como ordem de grandeza, saiu um relatório muito interessante, recente, de dias atrás, 60 páginas, sobre o sistema. Eles escrevem, são um pouco mais de 100 países em desenvolvimento que estão enfrentando a maior crise de dívida da história em geral. Para você ter uma ideia, eu anotei alguns dados desses cerca de 140 países, eles estão, o serviço da dívida, o quanto eles pagam de juros sobre essa dívida, tá? Em média, para os governos, 41% do orçamento. Tá? Não vai para você financiar saúde, coisas do jeito, e sim vai para financiar isso. Tá? De Angola, me passaram a semana passada o dado, é 51%. Tá? Para o conjunto de países, a média que esse relatório calcula é que o serviço da dívida, ou seja, quando você paga de juros com esse endividamento, é 2,7 vezes mais do que o que eles gastam em educação. É 4,2 vezes mais do que gastam em saúde. 11 vezes o que gastam em proteção social e 54 vezes do que eles gastam em adaptação ambiental, né, do clima, etc. Né? O problema central que a gente enfrenta, na realidade, é o conjunto desse sistema financeiro que simplesmente não tem governança. É uma zona de gigantes que fazem simplesmente o que querem. No tempo da pirataria, né? Não sei se você lembra, mas ali no Caribe tinha ilhas onde as pessoas eram de livre acesso. Todos os grupos piratas iam lá, trocavam seus produtos, enfim, descansavam, tinha lá seus bordéis e toda a coisa, o No Man's Land. Né? Hoje é um No Man's Land de paraísos fiscais planetários. Entende? Isso aqui é uma zona. Então, a centralidade, como isso entra no G20, tanto pagar os 2%, como assegurar a alimentação na base, enfim, se trata da orientação do dinheiro. Porque quem controla o dinheiro controla em que vai ser usado e quanto ele consegue extrair. Certo?
Então, do capitalismo, que era capitalismo do cara industrial que produzia bicicletas e queria que fosse boa, tal, e era até útil, enfim, e pagava seus impostos, certo? Hoje você tem o que eu chamei anos atrás, ali, alguns anos atrás, de capital improdutivo, capitalismo improdutivo, cuja, cuja pesquisa se está explodindo no mundo, né? Em torno do nome de capitalismo rentista. É isso aí. Muito obrigado, Ladislau. Quando ouço você, eu fico me pensando se você é um economista ou é um diretor de filme de terror, né? Porque eu acho que essas coisas são assustadoras, absolutamente assustadoras. Eu passo, então, agora imediatamente para o Paulo Clias. Professor Paulo Clias, com você, por favor. Bom, boa noite a todas, a todos. Obrigado, Granado, mais uma vez pelo convite. É sempre uma satisfação, né, poder falar depois do professor Ladislau, mas, na verdade, boa parte do que eu ia falar ele já acabou antecipando, né? Eu vou, na verdade, então, dar uma espécie de fio de continuidade, né, do final da fala do Ladislau, né, que era o início do que eu pretendia conversar com vocês, né? Porque esse quadro que a gente está discutindo, quer dizer, nada mais é do que um aprofundamento, uma agudização do chamado processo de financiarização da economia, né? Quer dizer, então, o que eu digo que a gente vive sob a dominância, né, da esfera do universo do financeiro sobre o conjunto das demais atividades do capitalismo, né? Ou se a gente quiser usar uma expressão, né, mais fiel, vamos dizer, às raízes, né? Quer dizer, às outras frações do capital, né? As outras frações das classes dominantes. Porque no início, quer dizer, do processo de acumulação do capital, quer dizer, a gente tinha, e o Marx, o Engels falavam disso, quer dizer, uma nítida divisão, né, entre o que se chamava capital industrial e capital bancário, né? Quer dizer, então, o capital industrial produzia bens materiais, né? Como o Ladislau falou, então, carros, bicicletas, alimentos, vestuário, enfim, o que seja, e tinha, né, na órbita do capital bancário, quer dizer, instrumentos, empresas e grupos que ofereciam os recursos para que aquela produção pudesse se realizar. Quer dizer, o capital bancário antecipava recursos sob a forma de crédito, de empréstimo, aquela coisa toda. Mas isso foi nos primórdios, né, como se diz, do processo de transformação, né, da antiga ordem, né, mercantil para a ordem efetivamente capitalista, tá certo? Tanto que a gente vai fazer agora, esse ano, quer dizer, 110 anos, né, mais de um século, né, do lançamento de uma obra que procurou ampliar, vamos dizer assim, o enfoque dessa possível divisão, né, entre mais estanque, né, entre capital industrial e capital bancário. Então, o economista alemão Hilferding, né, ele lançou um livro na época, né, 1910, que já apontava para o capital financeiro, né? Mas uma dimensão do financeiro, quer dizer, que estava muito atrás, vamos dizer assim, do que a dinâmica, né, do capitalismo ao longo desse mais de um século fez com o processo de internacionalização e de aprofundamento da financiarização, né? Quer dizer, o capital financeiro era visto, então, na época, como uma espécie de fusão, né, do que era a separação do capital bancário e do capital industrial, mas ainda se mantinha, quer dizer, imagina, antes da Primeira Guerra Mundial, né, quer dizer, os espaços entre as diferentes esferas dos diferentes tipos de capital existentes, as formas de capital, né, como a gente dizia. O que acontece, quer dizer, é que, obviamente, passado um século, né, mais de um século, ah, a gente viveu, então, esse processo, vamos dizer, crescente da preponderância, da hegemonia do capital financeiro ou da dinâmica financeira do processo de acumulação de capital, a ponto de você conseguir uma espécie de autonomia,
né? Quer dizer, você tem hoje na esfera do financeiro, quer dizer, processos de realização de capital, de ganhos de capital, de multiplicação de patrimônio, que de alguma forma consegue ficar descolado da produção material, da economia real, como a gente diz, tá certo? E isso está criando, quer dizer, veio criando, obviamente, ao longo das décadas, novas dificuldades, ao mesmo tempo que são oportunidades de ganho, de acumulação, de enriquecimento, de elevação de patrimônio, etc. Mas essa dissonância, vamos dizer, entre a economia real, a economia produtiva, efetiva, tá certo? E a dinâmica do financeiro, entre outras coisas, ela provoca crises, né? Por exemplo, a crise de 2008, 2009, né, para falar da mais recente, foi um desses elementos. Né? Quer dizer, porque junto com o processo de financiarização, você não teve um processo de acompanhamento da regulação e da regulamentação da movimentação desse capital, né? Quer dizer, e o avanço tecnológico, o avanço da digitalização faz com que simples toques, né, num enter de um computador, você promova transferências de recursos, né, ao longo do mundo. Isso afeta efetivamente, né, a dinâmica das economias locais, mas o capital financeiro, principalmente, conseguiu se preservar do ponto de vista da regulamentação. Então, por exemplo, todo o universo dos derivativos, né, como se diz, ou das novas formas de aplicação financeira para tentar criar garantias, entre aspas, para as operações, né? Quer dizer, então é a operação da derivação, da operação da operação, e na verdade, como não tem regulamentação, você acaba, né, quer dizer, como um castelo de cartas, na hora que cai, cai tudo. Né? Quer dizer, então foi a crise em 2008, 2009, Estados Unidos, praticamente, se não houvesse intervenção do Estado norte-americano, do Tesouro norte-americano, né, as consequências seriam dramáticas, ainda mais, atravessou o Atlântico, foi para o universo da Europa, a mesma coisa, né, e muitos analistas dizem, bom, agora vai ser o momento de que o sistema aceita uma regulamentação, porque senão, né, você vai ter uma nova crise com proporções ainda mais graves do ponto de vista econômico, social, aquela coisa toda. Mas nada foi feito. Né? O Ladislau mostrou para a gente, quer dizer, você teve uma continuidade da internacionalização, um aprofundamento, na verdade, e um aprofundamento da financiarização. Tá certo? Quer dizer, agora vinculado com um novo setor, um novo ramo, né, do capital, que é essa coisa da indústria do conhecimento, da indústria digital, as chamadas Big Techs. Né? Você pega as 10 maiores empresas do mundo hoje, todas elas são ou empresas de comunicação, né? Então, Microsoft, Google, Apple, etc., ou um ou outro banco ou, né, empresa financeira ali no meio. Né? Quer dizer, é um mosaico, vamos dizer assim, da composição do capitalismo no mundo completamente diferente do que a gente tinha, sei lá, 40, 50, 60 anos atrás, né? Quer dizer, onde as empresas produtivas, seja do ramo automobilístico, eletroeletrônico, etc., ainda faziam a sua presença ser uma presença importante, tá certo? Então, eu acho que essa ideia da financiarização e da globalização, da internacionalização, é muito importante para a gente entender o fenômeno que a gente está conversando agora, tá certo? Quer dizer, se a gente pensa do ponto de vista da ordem de grandeza, né? Quer dizer, então, o Granado na sua apresentação mostrou, quer dizer, a gente tem algumas dessas gestoras de ativos, por exemplo, a BlackRock, né, a Fidelity, a Vanguard, né? Quer dizer, as 10 maiores do levantamento que eu fiz, elas têm por volta de 50 trilhões de dólares de gestão de ativos. Tá certo? Quer dizer, não é que ela seja proprietária efetivo, mas está no seu comando, né, o que fazer e como destinar esse volume que a gente não tem nem ideia de como, né, visualizar, contabilizar, tá certo? Se você pega as 20 maiores, não apenas as 10 maiores, as 20 maiores, isso diminui, né? Porque, obviamente, mas ainda assim a gente está da ordem de 70 trilhões de dólares.
Tá certo? Então, de novo, quer dizer, o PIB norte-americano é entre 25 e 27 tri. Né? O PIB brasileiro, né? Quer dizer, se a gente pensa em termos de dólares, é 1/10 praticamente do PIB norte-americano, é 2,3 trilhões de dólares. Entende? Quer dizer, então a gente está tratando com um potencial, né, quer dizer, de acumulação de patrimônio no globo, que é alguma coisa extremamente expressiva. Não é efetivamente o mais dramático, tá certo? Mas isso aponta uma tendência, porque você tem uma série de outros aspectos do processo de financiarização que permanecem intactos, entre aspas, no sentido de ausência de regulamentação, mas que são muito graves. Por exemplo, essa parte toda dos derivativos que a gente fala, quer dizer, as empresas tentando se proteger de perdas futuras, então eu compro compromissos de exportação, eu compro compromissos de variação de índices, né? Quer dizer, alguma coisa próxima de um cassino, né? Tanto que o próprio Banco Internacional de Compensações, né, o BIS, né, que o Ladislau comentou antes, quer dizer, só essa parte institucional, quer dizer, sem pegar toda a parte da economia submersa, do tráfico, das armas, das drogas, etc. Só o que está contabilizado pelo BIS são 800 trilhões de dólares. Quer dizer, é um volume de recursos que, de novo, quer dizer, se não houver algum tipo de regulamentação, e infelizmente a gente não está próximo de ter algum tipo de concertação internacional que as nações, os países e os organismos aceitem, né? Quer dizer, isso, imagina, quer dizer, na era digital, na era do controle da mudança, né, continental automática, quer dizer, a capacidade de provocar crise, de derrubar países, de derrubar ministros, é uma coisa impressionante. Tanto que, para quem opera nesse mercado, quer dizer, a brincadeira é quando vai chegar no primeiro quadrilhão, né? O Paulo Guedes gostava de falar de trilhão, né? Quando ele falava aqueles rompantes da privatização, de não sei o quê. A gente está próximo do primeiro quadrilhão, se não chegou ainda, na ordem dessas aplicações financeiras dos derivativos, completamente descolado da economia real, né, da economia material. E o problema, quer dizer, que a vanguarda da acumulação de capital no globo, ela está cada vez mais se descolando justamente das empresas, dos grupos e da produção material. Né? Quer dizer, por mais que a gente diga que a economia do conhecimento, de alguma maneira, guarda a relação, etc., mas quando você fala de empresas como Microsoft, Apple, Google, etc., quer dizer, a gente está tratando de empresas que estão muito distantes da produção, né, do bem na esfera industrial, etc. E isso é um dos grandes desafios que se coloca do ponto de vista da gestão do capitalismo no momento atual, já temos, né, mas nas próximas décadas, tá certo? Quer dizer, e coloca um desafio também teórico, tá certo? Para nós, porque é aquela coisa, quer dizer, como é que você avalia a geração de valor, né? Que efetivamente é um processo que está em curso, né? Mas muito descolado daquilo, né, que o Marx, o Engels e os seus seguidores trabalhamos nessa perspectiva de que a geração de valor tem a ver com a produção real de bens, tem a ver com o trabalho efetivamente incorporado nas mercadorias, aquela coisa toda. Mas, enfim, não é hoje o momento em que a gente vai discutir isso. Mas eu gostaria também de continuar, quer dizer, com a observação do Ladislau, que tem a ver com a criação de mecanismos na esfera internacional que, de alguma maneira, apontem para alguma governança sobre essa massa de capital financeiro, de capital fictício, o que seja. Porque, de novo, quer dizer, se não houver nenhuma regulamentação, nenhum controle, a gente efetivamente vai estar, como o Granado falou, cada vez mais próximo, né, da cena do filme de terror, né? Porque qualquer centelha, vamos dizer assim, nesse universo global, pode efetivamente se transformar numa crise.
E eu trago um caso, por exemplo, da experiência brasileira, né? Quer dizer, a gente, há alguns anos atrás, convivia com um tributo, todo mundo se lembra da CPMF, né? Quer dizer, que era um tributo que incidia sobre as operações financeiras, né? E que tinha muito mais uma virtude, vamos dizer assim, uma atribuição, que era fazer justamente um mapeamento das operações financeiras, pelo menos no espaço legal, oficial, institucional, porque o submundo efetivamente não se tem controle, né? E, né, um pouquinho lá, a alíquota era muito baixa, a capacidade, né, quando o Serra propôs, era para financiar, né, de alguma maneira, os problemas na área da saúde, da seguridade, etc., né, mas cumpria uma função importante. Tanto que a maior resistência do capital, né, principalmente o capital financeiro, mas nisso ele conseguiu ganhar, né, a ideia do não ao Estado, não ao tributo, que se generaliza, né, pelas outras frações do capital, pela classe média, essa coisa toda, né? Mas ele cumpria essa função importante, né? Quer dizer, o seu desaparecimento criou uma espécie de névoa, né, nesse mapeamento das operações dos grandes gestores, dos grandes volumes de capital existentes, tá certo? E a gente tem também, quer dizer, na esfera internacional, alguns movimentos que também caminhavam nesse sentido. Quer dizer, tem um economista famoso, era o James Tobin, né, ganhou um prêmio Nobel, acho que na década de 80, se não me engano. Em 72, ele propôs um tributo, né, que nos manuais de macroeconomia ficou incorporado como um caso clássico, né, era chamada a taxa, né, vem do inglês tax, né, o imposto Tobin, né, sobre justamente essa ideia das transações internacionais, porque ele dizia, olha, isso é um mecanismo, primeiro, para você controlar, e também, dizia ele, para promover distribuição de renda e de patrimônio e redução das desigualdades. Isso nunca avançou, teve depois, né, e os Ladislau pode comentar depois com a gente com mais propriedade, ele viveu bastante isso, no processo anterior à criação do Fórum Social Mundial, a criação da ATAC, aquela organização que teve a origem na França, né, que a ideia era promover uma tributação, uma taxação, né, do inglês de novo, sobre as transações internacionais, né? E aí tem todos, né, as previsões, dependendo da alíquota que você aplicava, podia reduzir a miséria, a fome, a pobreza, a desigualdade, etc. Mas, de novo, isso também não foi implementado, e a razão básica, quer dizer, além da resistência, obviamente, das classes dominantes a esse tipo de tributo, é a ausência de uma governança global. Quer dizer, você não tem, primeiro, um banco central internacional, né? E as Nações Unidas, quer dizer, não têm competência e legitimidade para introduzir medidas que, obviamente, têm interferência sobre a soberania dos países nas suas próprias dinâmicas de política econômica interna. E é o que está acontecendo agora. Quer dizer, então, o G20 está nesse movimento, né? O Brasil, inclusive, dando uma contribuição importante, mas, do meu ponto de vista, é muito mais uma sinalização da necessidade da mudança do que efetivamente a mudança em si. Porque, por exemplo, o ministro Haddad, né, cumprindo um papel importante nessa coisa toda, mas dentro do seu próprio país, ele não apresenta nada a esse respeito. O imposto sobre grandes fortunas está, né, dormindo em berço esplêndido há 36 anos, né? Desde o lançamento da Constituinte em 88, tá certo? Então, de novo, quer dizer, assim como é muito difícil você ter esse tipo de decisão com validação e legitimidade global e efetividade, quer dizer, que entre em operação pelo lado da tributação, a mesma coisa pelo lado da regulamentação, né? Quer dizer, então tem além de todo o universo, né, dos paraísos fiscais, essa coisa toda, quer dizer, você não tem no espaço internacional, né, quer dizer, mecanismos para fazer primeiro, com que esse estoque de riqueza, né, seja controlado, seja regulamentado,
né? E, por outro lado, quer dizer, que haja algum tipo de compromisso dos países, tá certo? Em incorporar na sua própria legislação interna esse tipo de medida. Quer dizer, na verdade, é o contrário, a gente está vivendo um momento, né, quer dizer, de reforço, apesar, né, das saídas para a crise de 2008, 2009 e depois da própria crise da Covid. Houve alguma flexibilização, né, do chamado consenso de Washington, né, principalmente no aspecto da austeridade, mas do ponto de vista, né, de tecer loas à liberalização, né, à virtude, né, do empreendedorismo, aquela coisa toda, quer dizer, eh, a questão ideológica ela ainda pesa muito. Né? Quer dizer, então você encontra dificuldades para fazer, né, quer dizer, a denúncia, por exemplo, da emergência e da preponderância dessas grandes e gigantescas gestoras de ativos, né? Quer dizer, então, na verdade, elas entram na lista, né, quer dizer, de uma espécie de admiração, entre aspas, né, da opinião pública promovido pelos grandes meios de comunicação, etc., né, sobre aquela ideia de que os competentes eles sobrevivem, eles crescem, né, e que esse mercado, entre aspas, né, porque a gente sabe que é um espaço hiperconcentrado, hipercentralizado, hiper oligopolizado, quer dizer, que não tem nada a ver com aquela idealização do mercado da batatinha, do mercado do tomate no final da feira, muito pelo contrário, né? Mas permanece essa ideia de que é importante você ter esse tipo de organismo, vamos dizer, não dá nem para dizer de empresa, tá certo? Operando, porque isso daria, né, nessa visão liberal, neoclássica, quer dizer, mais eficiência. Imagina a loucura, né? Quer dizer, que mastodontes dessa natureza, né? Quer dizer, com uma a abordagem puramente financeira do processo econômico, né, possam ser mais eficientes. Né? Quer dizer, e eu finalizo, Granado, antes de te devolver, trazendo alguns exemplos do caso brasileiro. Né? Quer dizer, você teve recentemente, quer dizer, um processo crescente de internacionalização e financiarização de espaços fundamentais, por exemplo, na saúde, na educação. Né? Quer dizer, então, a eficiência da gestora de ativos que entra num universo como esse, que era o espaço por excelência de políticas públicas, quer dizer, saúde e educação, por exemplo, é basicamente o retorno do capital investido pela gestora, e ponto. Tá? Então, você vai falar em eficiência, a eficiência é a lógica do dono do capital. Não é do serviço público que essa gestora, de forma direta ou indireta, está realizando. Eles avançaram mais, eles vieram fundamentalmente também para a infraestrutura. Então, alguns exemplos, o pessoal, né, achando maravilhoso que então agora o Estado não tem mais condições de realizar investimento, porque a austeridade está impedindo, né? Então você pega aeroportos, rodovias, etc., privatiza sob a forma, né, mais elegante, entre aspas, das concessões, né, das PPPs, e tem um momento que a gestora de ativo fala, não, não gostei da brincadeira. Vários de vocês já devem ter passado pelo aeroporto de Viracopos, né? Um elefante branco enorme, superdimensionado, todo com investimento público na veia, né? Ele foi privatizado, uma concessão de 20, 30 anos, se não me engano, para um grupo financeiro. Chegou no meio do caminho e os caras falam, não, não gostei, e devolve para o Estado. Você percebe? Quer dizer, vai na área da geração de eletricidade, as panes todas, a gente vivendo, etc. A lógica da eficiência, de novo, não é fornecimento desse bem público importante, etc., para a população, não. É a lógica do retorno do capital. Né? E, para fechar, o caso mais recente mesmo, da Sabesp em São Paulo, né? Quer dizer, esse escândalo, né, que foi, ou está sendo, né, o processo de privatização, onde o grupo que assume, e nem é o controle majoritário, né, que isso é um outro detalhe que vale a pena a gente falar, quer dizer, essas grandes gestoras de ativos criam mecanismos, né, da engenharia financeira que eles dominam a maioria do capital das sociedades, sendo minoritários.
né? Quer dizer, eles aprenderam muito, né? No caso brasileiro, naquelas privatizações, né, das telecomunicações e da eletricidade, né? Quer dizer, onde os grupos minoritários, em aliança com os fundos de pensão, com outros acionistas, etc., o cara conseguia, né, ter o controle da empresa sendo um acionista minoritário. Mas, enfim, no caso da Sabesp, quem ganhou, né, e provavelmente é o que vai ficar, né, com essa gestão privatizada, se nada for feito na esfera da justiça, tá certo? É um grupo que nunca operou nenhuma empresa de água e de saneamento, que é a Equatorial, que domina boa parte das privatizações da energia no Brasil, que na sua origem veio da onde? De uma aliança do Banco Pactual com grupos financeiros internacionais. Né? Quer dizer, então, aquela brincadeira do tá tudo dominado é mais ou menos esse filme de terror que a gente vive. Quer dizer, essa dominação absoluta da esfera do financeiro e causando, né, quer dizer, uma angústia para as sociedades, ou pelo menos para nós, né, que estamos com uma visão mais crítica desse processo, porque você não tem para onde correr, você não tem para onde reclamar, né? Porque você não tem na esfera internacional, quer dizer, mecanismos de controle, de regulamentação e de governança dessa massa, né, multitrilionária que está chegando perto do quadrilhão. Tá bom? Então, desculpa se eu avancei um pouco tempo, eu te devolvo a bola, tá, Granato? Muito obrigado, Paulo. Eu acho que realmente a gente tem muita coisa para discutir sobre esse tema das novas formas que o capitalismo assume e vem assumindo, né, que tem nuances que afastam, inclusive, o capital da lógica da apropriação direta da mais-valia, né, para se apropriar da mesma mais-valia por mecanismos transversos, né, que é da valorização dos papéis em si e não do sobrevalor dentro da própria mercadoria no processo tradicional que a gente sempre aprendeu, né, no, na compreensão na compreensão do funcionamento do capital, né? Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente avançar nessa discussão. Eu vou abrir para as intervenções das pessoas participantes, mas enquanto as pessoas se inscrevem, eu já queria levantar alguns questionamentos, tanto para o Ladislau quanto para o Paulo. Uma é esse agigantamento das gestoras de capitais, né, porque elas são gestoras de ativos que não são pertencentes a elas, certo? Não que os seus próprios gestores também não estejam no campo dos bilionários mundiais, certo? O Larry Fink é um dos grandes bilionários, tal, mas eles fazem gestão de ativos de muitos dos indivíduos bilionários que estão colocados. Então, é, é, eu queria levantar e queria que vocês especulassem um pouco sobre o tema da importância, da importância geopolítica e geoeconômica que esse novo processo de concentração de capitais provoca, né? E, ao mesmo tempo, tentar entender se esse fenômeno é um fenômeno mundial ou ele é um fenômeno do chamado norte global, né? O quanto esse fenômeno já se prolifera também no sentido da Ásia ou do Sudeste Asiático, né, sabe, dos capitais que estão hoje se organizando em torno dos BRICS, ou seja, como é que é esse fenômeno? Esse fenômeno tem territorialidade ou ele hoje já pode ser considerado como um fenômeno universal, né, de organização do grande capital? E queria, se fosse possível, que vocês analisassem, se é que tem alguma informação mais sistematizada sobre isso, desse jogo, desse jogo no Brasil, ou seja, como é que o processo está se dando em nível brasileiro. Já tem algumas pessoas inscritas, eu vou então já chamar o Newton Basile. Newton, com você, por favor. No início, o papel dos bancos era captar dinheiro para emprestar, para aumentar a produção dos capitalistas, não é? Para aumentar a capacidade produtiva e tal. Depois, os bancos começaram a comprar as empresas.
E agora esses agentes de ativos aí estão comprando os bancos. E cada vez que esses caras assumem a direção por uma privatização pública ou assumem a direção de uma empresa privada, em vez de aumentar a produtividade, eles destroem a empresa. Eles destroem a empresa. Com a ganância de pagar lucro para os acionistas, eles destroem as empresas. A Boeing, por exemplo, é um caso assim gritante, né, de uma empresa que está sendo destruída pelos caras que tomaram conta dela. Então, eu pergunto, e aí, como é que a gente faz para o dinheiro, para a finança voltar a ser um investimento produtivo, né? Um instrumento que aumente a capacidade de produção das empresas e não um instrumento de destruição das empresas. É isso. Obrigado, Newton. Ricardo Gutermann, com você, por favor. Boa noite. Retomando o final da fala do Paulo Clias, parece que esse projeto, da forma como os serviços públicos no Brasil estão sendo pensados, esse setor parece que é um projeto, talvez seja o principal projeto de país do que seria o novo bolsonarismo. No caso da Sabesp, foi falado, a Equatorial, hoje a composição da Equatorial, né, o Paulo sabe disso, né, é 6% o Banco Opportunity, 5% o fundo BlackRock e vários outros abaixo disso, ou seja, total dispersão, mas tudo de fundos. As outras privatizações que teve em São Paulo, EMAI, também foi um grupo de Hong Kong que colocou o principal capital, junto com o grupo Constantino hoje da Gol, antes de ônibus. Na privatização anterior, que você teve três, né, que é o Trem Entre as Cidades, e que privatizou junto a linha 7 da CPTM, também um fundo de investimentos. A EMAI foi o fundo Fônix e a linha 7 foi um fundo de Hong Kong. E o Tarcísio diz o seguinte, que temos que privatizar a Petrobras e o Banco do Brasil, obviamente nesse mesmo esquema. Então, isso passou a ser um projeto para esse setor, um projeto de país. É essa a visão. Mas, a partir daí, eu quero fazer duas perguntas, né? Uma, o Granado já adiantou, mas, mais especificamente, como é que é a inserção da China nesse contexto financeiro internacional, especificamente, né? Como que a China opera? E a segunda questão, que obviamente não se pode esperar uma resposta completa disso, qual que é o limite do processo de concentração de capital e do processo de aumento de desigualdade no mundo? Isso, obviamente, em algum momento tem algum limite isso, né? Não pode ser um moto contínuo sem fim. Qual que a gente pode pensar em algum prognóstico, alguma perspectiva nesse sentido? Obrigado. Obrigado, Ricardo. Vicente Trevas. Que bom, tá ótimo. Então, primeiro, é grato aí ao mestre Aslau e ao Paulo, né, pelas excelentes intervenções, né? Eu queria ir na continuidade das indagações do Granado, mas começando a usar um conceito popular, né, chamado solto na buraqueira. Quer dizer, é quando um personagem está livre para fazer o que ele quer, né? Então, a minha indagação é o seguinte: quais as consequências para a hegemonia do capital financeiro e a autonomia da dinâmica financeira, né? Com os eventos decorrentes
da guerra da Ucrânia, né? Porque ali várias sinalizações foram feitas, né? Primeiro, que esse sistema, essa hegemonia, tem uma capacidade de retaliação muito forte, né? E, portanto, esse sistema ele é ameaçador para países que queiram minimamente exercer suas soberanias, né? E a partir daí começa-se uma resistência, né? Uma resistência tentando desenhar outro sistema de trocas, uma resistência sobre as moedas dessas comercializações, né? E como essa dinâmica ela interage com dois grandes polos da disputa macro-geopolítica, com a Rússia e com a China. Então, eu queria saber de vocês essas questões aqui que estou apresentando. Obrigado. Muito obrigado, Vicente. Tadeu, com você. Ah, ok. Não, quer dizer, eu primeiro agradecer muito as duas explanações, e foram muito claras, muito coerentes, muito bem estruturadas, de um ponto de vista, né, econômico, em que os dois palestrantes têm uma visão muito crítica deste momento atual do que seria a evolução do capitalismo global. E, embora, claro, a gente perceba entre as duas versões críticas, existem nuances, pelo quando menos, né? Eu, que não sou economista e portanto, não sou minimamente qualificado para realmente fazer uma pergunta ou um comentário mais aprofundado, eu vou falar um pouco mais de impressões, mais impressões do que qualquer outra coisa, e qualquer de vocês dois que, eventualmente, acho que vale a pena tocar um pouco nesses assuntos que eu vou levantar, seria ótimo para mim, né? Não sei se para, se para os palestrantes. Mas eu acho que, para mim, uma coisa que ficou bastante clara é que, a partir dessas visões críticas, existe uma defasagem, eu creio que imensa, entre a análise da gênese do problema, da dinâmica dessa nova formação capitalista que vem de 60 anos atrás, pelo que eu entendi da fala do Ladislau, e que hoje é predominante, que é esse descolamento entre o produtivo e o financeiro, e dentro do financeiro uma autonomia que é cada vez maior e que se reflete, entre outros muitos problemas, ela se reflete nisso dessas imensas companhias que são gestoras, elas não são proprietárias, elas são gestoras de massas de dinheiro absolutamente gigantescas, né? Quando a gente vê os dados que foram apresentados, para um não especialista, o impacto é imediato, né? A desproporção entre o poder financeiro desses administradores, né, não são proprietários, são administradores, e que me lembra até, sabe, aquela coisa que eu estudei quando eu entrei na universidade há 200 anos atrás, e que a administração pública, eu me lembro perfeitamente que um dos livros que foram muito recomendados para todos nós, então com 18 anos, 19 anos de idade, era a leitura do livro do James Burhan, A Revolução Gerencial, de 1941. Então, desde aquela época, o Burhan, que a gente sabe a trajetória dele, que ele saiu do trotskismo para a extrema-direita, mas o Burhan já dizia isso, que o futuro era da classe que gerenciava, não era da classe proprietária, era da classe que gerenciava a propriedade, no sentido da propriedade financeira, a propriedade industrial, os administradores. Era uma classe em ascensão que, para o Burhan, era uma classe que ia mudar a história. Isso aí é só um ponto para dizer que a coisa vem de muito atrás, né? Pensada já desde muito tempo atrás. Mas o que me chama a atenção é que há, primeiro isso, a desproporção entre, por exemplo, os PIBs nacionais e as fortunas que são gerenciadas por essa classe de administradores super Burhan, digamos assim. A outra coisa que me chama a atenção é que, apesar de toda a consciência crítica dos dois palestrantes e a receptividade que essa crítica tem em todos nós, que estamos aqui reunidos, eu acho que as medidas não é para solucionar o problema. Eu entendi que as medidas mínimas para minorar um pouquinho o problema
e a medida mais direta é ressuscitar, digamos, de uma certa forma, a taxa Tobin, se faz com 2%, G20, o Brasil está muito empenhado nisso, externamente, alguém aqui mostrou que internamente nem tanto, porque, né, o Clear disse, desde da queda da ditadura, está se querendo instituir um imposto sobre grande fortuna que nunca foi para frente. E, aparentemente, não há no horizonte nenhuma possibilidade de ir para frente. Então, eu acho que essa desproporção entre a consciência crítica e as medidas que são paliativas é notável. E mais ainda, é que nós estamos realmente, eu só pensei na paz perpétua, né? Nós estamos que nem o Kant, a gente gostaria de ter um capitalismo pacífico. A gente, que eu digo, uma parte, né, de um grupo de pensadores sociais brasileiros. E aí tem uma outra parte que é muito cética em relação a essa possibilidade mesmo, porque o sistema é feito de outra maneira, ele tá imantado por aquilo que o Granado disse, a acumulação de capital via extração de mais-valia, colocando numa linguagem do século XIX, né, etc. e tal. Mas você, as medidas são muito, a meu ver, de leigo. As medidas são muito frágeis, e essas medidas frágeis não têm chance nenhuma de serem adotadas. E aí a maior prova, diríamos assim, uma prova circunstancial, é a taxa Tobin. Então, se não se conseguiu fazer isso, por que você vai conseguir fazer agora, quando agora você tem um monstro, digamos assim, as monstruosas, gigantescas companhias que mandam no capitalismo mundial, em grande parte, e que definem o perfil do capitalismo financeiro, inteiramente divorciado do capitalismo produtivo, eu me sinto assim muito perdido no sentido de que eu percebo que o máximo de consciência crítica produz um mínimo de medidas práticas que não são práticas porque dependem de processos decisórios que a gente sabe que são infensos a esse tipo de propostas. Então, é uma espécie de um círculo de horrores, em cima de um círculo financeiro de horrores, em cima de um capitalismo produtivo, na expressão do Dolbach, do livro dele, que eu li também, quando eu cheguei aqui a Brasília, anos atrás, é, que também isso é inteiramente órfão. Então, dentro desse quadro, eu pergunto, o que é que se pode, né, ir adiante realisticamente se o pouco que a gente propõe é inteiramente, a meu ver, incompatível com o que os franceses gostam de dizer, as forças em presença. As forças em presença, nós somos uma espécie de palestino girando a sua funda e ali a 50 metros, um soldado israelense em Gaza, super equipado para enfrentar aquela funda. Eu acho que nós estamos no fundo e na funda. É isso. Muito obrigado mesmo. Eu devolvo então agora para o Ladislau. Ladislau, com você, por favor. Tadeu, eu não acho que estamos no fundo, não, viu? E digo isso não só com brincadeira, porque mudanças estruturais que você sugere, enfim, ou essa impotência, eu chamo de impotência institucional, o que a gente vive, certo? Ela foi rompida, por exemplo, no fim da Segunda Guerra Mundial, com 60 milhões de mortes, com tanta destruição, com ameaça da bomba atômica, tudo isso, pessoal, olha, temos que pôr regras. Criaram a ONU, Fundo Monetário, Direitos Imperiais de Saque, Banco Mundial, enfim, o GATT, enfim, um conjunto de regras. Ou seja, por contatos internacionais, digamos, né, para muita gente, eu sinto em comum essa convicção. É só quando esse negócio, o buraco, se tornar muito mais trágico, é que vai gerar uma força política, sabe? Para gente, chega, né? Certo? Isso é um ponto de interrogação. Por enquanto, o claro é o seguinte: nós estamos indo a ladeira abaixo de maneira cada vez mais acelerada, em termos ambientais, em termos de desigualdade, em termos, enfim, coisa, né? Deixa eu pegar alguns pontos. Primeiro,
dizer que eu coloquei no chat alguns títulos. E deixa eu dizer, Tadeu, não há nenhuma dificuldade em entender essa dinâmica econômica. Tá? O que tem é que não dá para entender as narrativas. Para você, por exemplo, está no Brasil a Clara Matei, que escreveu um excelente livro, sabe, sobre austeridade. Entende? Austeridade, que é o principal argumento de toda a direitona, do pessoal aqui, ela afunda essa coisa. É legal, certo? Maravilha. Veja que nos textos que eu coloquei aqui no chat, tá? Você pega o dreno financeiro, uma nota técnica no Brasil, sobre como se dá isso no Brasil. Eu apresentei em 18 minutos na Comissão de Tributação e Finanças do Congresso, certo? O pessoal entende, sabe? Porque os volumes são maiores. Mas uma vez que você entende os volumes, está aí, estão metendo a mão na grana, certo? E aí, a minha preocupação central é o seguinte: eu acho que só com muito mais gente entendendo o escândalo desse dreno, certo? Estão fazendo festa com o chapéu dos outros de maneira mais escandalosa, certo? Quando o pessoal entende isso, eles ficam pé da vida. Eu vejo nas palestras que eu faço, nos trabalhos que eu faço, enfim, certo? Porque passam a entender, porque estão metendo a mão, entende? Ou seja, a gente tem que desmontar as narrativas, de certa maneira, certo? Pelo menos eu, o que eu tento fazer é isso, digamos, tanto nos diversos produtos, né? Deixa eu pegar alguns pontos para não alongar aqui demais, que é o seguinte: um primeiro ponto de referência extremamente importante é o seguinte: se você divide o PIB mundial, 110 trilhões de dólares, pela população, eu já repeti isso aqui, certo? Isso dá 4.200 dólares por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz de bens e serviços dá 4.200 dólares, dá 21 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Com as novas tecnologias, não é graças aos capitalistas, aos banqueiros, mas com as novas tecnologias, a apropriação das formas de energia, da informática, tudo isso, nós temos hoje o suficiente para todo mundo no planeta viver de maneira digna e confortável. O nosso problema não é econômico, o nosso problema é uma zona política e social com uma apropriação de recursos absolutamente espúria, enfim, escandalosa, certo? Então, esse ponto de referência é importante. Na primeira toque que deu o Granado, Granado, em termos de impacto global, peguem, eu francamente queria muito que vocês pegassem esse último meu livrinho, eu coloquei ele online há 2 semanas atrás, chama A Revolução Digital. Você vai ter um mapa, como se divide em termos globais, o chamado norte global, que são 15% da população e 73% da renda, certo? Comparado com o resto do mundo, certo? A China é uma situação especial, mas com o resto do mundo, digamos que se tornou. Portanto, nós temos as polarizações internas e temos a polarização global, certo? Vale a pena pegar. O Newton pega essa destruição da base produtiva, é central, né, no raciocínio, porque se trata do processo decisório. E aqui também é muito simples. Tá? Por exemplo, a remuneração média dos grandes executivos americanos, comparado com o salário médio das suas empresas, está em 350 vezes. Tá? O executivo ganha 350 vezes. Há pouco mais de 20 anos atrás, ou 20, 30 anos atrás, era 20 vezes. Certo? É nesse nível. Agora, sabe por que os acionistas autorizam esse dinheiro para os executivos? Porque os executivos transferem tudo justamente em dividendos. É uma repartição, ou seja, a estrutura do processo decisório, que antigamente era o cara que produzia bicicleta, era capitalista, explorava trabalhador, mas ficava feliz de ver a bicicleta bonita na rua. Enfim, hoje você tem executivos,
certo? E os executivos estão ligados a maximizar o retorno do mais curto prazo possível dos chamados investidores, que não são investidores, são aplicações financeiras, certo? Ou seja, você gerou um processo decisório articulado entre a empresa produtiva, que passa a ser explorada tanto pelos hipersalários dos executivos, como muito mais ainda pelo sistema de dividendos, né? Portanto, gera-se essa pirâmide global que, só completando o que o Clear estava dizendo, né? Hoje eles têm seus sistemas articulados, tá? Eles se coordenam. O IIF, International Finance, enfim, tem um nome, a gente conhece como IIF, enfim. É uma instituição de articulação financeira. Você tem os Bilderberg Meetings, que são, só se admite com juramento de segredo das discussões internas, enfim. Você tem um sistema global. Pessoas não se besta. Eles se conhecem uns aos outros, se comunicam, certo? Então, o processo decisório mudou, né? O Paulo falou muito bem, digamos, que chama isso de mercado, né? Quer dizer, mercado de legumes, coisas assim. A gente chama de os mercados, eles adoram se chamar de os mercados, né? O que a gente faz com um tipo de discussão como a nossa, a gente chama os mercados, chama BlackRock, chama State Street, chama Vanguard, chama, enfim, por aí vai, né? Relativamente ao comentário do Trevas, né, sobre a Ucrânia, eu gostaria muito que vocês pegassem um vídeo meu que fez, é um vídeo curto, tá? Que me foi pedido uma entrevista sobre que forças estão articuladas em torno chama assim, Dobor sobre a guerra da Ucrânia. Está no meu site, certo? Realmente ajuda, tá? O que tá em jogo, evidentemente, é o seguinte: derrubar o Putin, certo? Porque aí você joga a NATO, a OTAN, para a maior fronteira internacional que existe entre a China e a Rússia. Ou seja, os Estados Unidos, que já estão na parte sul, entram na parte norte, certo? Porque esse é o grande desafio. Se você desconta variações cambiais, a gente trabalha na ONU, no Fundo Monetário, com o que se chama Purchasing Power Parity, paridade de poder de compra. O produto interno bruto, calculado em volume efetivo de produtos e descontando variações cambiais, certo? A China, o PIB da China para 24 vai para 37 trilhões, perdão, 35 trilhões, e o dos Estados Unidos, 27 trilhões. Então, a China ultrapassou, em termos econômicos, os Estados Unidos em 2017. E a distância continua a aumentar. Isso é importante em termos de compreensão geopolítica, porque era muito fácil você aproveitar o fato que toda a parte a leste do Dniepro, né, que é em grande parte russa, certo? Era muito fácil jogar, digamos, um grupo contra o outro, você aproveitar a binacionalidade, né, e criaram uma guerra. Os americanos hoje já não gostam mais de enviar os seus boys para a guerra, preferem terceirizar o processo, né? Mas eu gostaria muito que vocês vissem. É uma articulação que é simultaneamente interna. Os americanos sempre precisaram para se equilibrar de guerras na fora, enfim. Não vou entrar nisso, mas basicamente eu recomendo. Vicente, e legal, se puder mandar um comentário, um negócio legal, tá? Deve dar uns 20 minutos e ele ajuda muito. Saiu redondo, digamos assim, né? A China, nesse contexto, Ricardo, a China está com essa força, certo? E a China sabe das ameaças. E o que tem é que a China, ela, frente a essa transformação radical, essa revolução digital. Eu digo que a revolução digital é tão profunda como foi a revolução industrial. Não é a indústria 4.0, esses cosméticos, né? Com essa transformação, a China, já nos planos anteriores, eu acompanho os planos de desenvolvimento deles, eu estive lá várias vezes. Publicaram, aliás, a Era do Capital Improdutivo, que eu fiquei feliz, né? A China
ela rearticulou o seu processo decisório em função dessas novas tecnologias. Nós, no Ocidente, o chamado Ocidente, o Norte global, a gente tem o sistema financeiro e de informação e comunicação, etc., que está na era digital, e as leis são de era do século passado, entende? Ainda discutindo capitalismo, socialismo, não sei o quê, comunismo, meu Deus, né? Na realidade, a China fez a lição de casa, tá? Só para dar um exemplo, tá? A China tem que sair do carvão, que é mortal, então ela está indo em grande parte para o solar. Ela não criou uma grande fábrica estatal de painéis solares, como faria a Rússia em outros tempos, a Rússia comunista, a União Soviética, certo? Mas eles fizeram uma grande fábrica estatal de produção de máquinas e equipamentos para a produção de painéis solares. Qualquer pequena empresa de qualquer parte da China, ela pode ir num banco, o juro é controlado, é 4,6% ao ano, desconta 2% de inflação, dá um juro real de 2,6%, o cara compra as máquinas, ou seja, o grande investimento tecnológico pesado foi feito pelo Estado. E ele possibilita essa multiplicação de iniciativas privadas, certo? Em escalas menores, segundo os municípios, segundo as necessidades regionais, certo? Ou seja, você casa o sistema Estado da área de infraestruturas, do grande investimento, o sistema de controle financeiro, que é controle da taxa de juros, assegurar que o dinheiro financie atividades e não seja extrativo, com o sistema de gestão, que, por exemplo, vale muito a pena ler esse livro da Kei Eugene, certo? The New China Playbook. É genial. Vocês entram, vocês colocam China no meu site, vai aparecer, eu fiz uma resenha de 4 páginas do livro, quais são as ideias-chave. A China é radicalmente descentralizada. Ela chama isso de Mayor Economy. Eu já tinha lido o livro do Kroeber, né? Ele diz que a China é mais descentralizada que a Suécia. Pensa o seguinte, na Suécia, eu tive anos atrás, eu vi com a ministra do Planejamento, 72% dos recursos públicos, né, da tributação, 72% vão direto para o local. No Brasil é 15%. Certo? No Brasil, o prefeito viaja para Brasília, fica puxando o saco do senador para ver se sai uma lasca de uma emenda parlamentar. Não funciona nem o município, nem funciona o governo central em micro negociações preparando a eleição seguinte. Certo? Então, esse processo, digamos, da China, nós temos que estudar a China. Deus e o mundo têm opinião sobre a China, ninguém entende como funciona. Vocês pegam no meu site, eu tenho alguns documentários fortes, científicos, tem resenhas, pelo menos, que eu faço, né? E eu passei a entender também porque eles organizaram para mim uma visita séria para a China, reuniões com o comitê de formação, com a escola de formação de quadros do partido, como não passa pela ideia do chinês de você eleger um cara que nunca administrou porra nenhuma em termos públicos e vira presidente. O Xi Jinping foi subindo pela administração municipal, administração provincial, tal, subindo. Então, você tem uma construção de acúmulo de capacidades administrativas, né, de management, certo? E management articulado. Né? Tem muita coisa mais a falar sobre a China, mas para não pegar o tempo. Só lembrando o seguinte, as civilizações do arroz, você não cultiva arroz sozinho, esse arroz inundado. Todo mundo viu esses filmes, as pessoas fazendo, a fila de mulheres fazendo a repicagem não é? Cantando ali, juntas, né? Enfim. Certo? No chinês, na cultura, você sente direto. Ele pensa, isso aqui é bom para mim, mas isso aqui é bom para os outros. Certo? Ou seja, essa articulação do social e do individual, eles não têm a patologia individualista que a gente herdou. Né? Deixa eu dizer, relativamente aos limites da desigualdade, elas se casam com os limites ambientais, né? Quando eu participei das grandes conferências da Rio 92, da Rio mais 20 e tal, enfim. Na realidade, ali você casa o social
e o ambiental, né? E a gente trabalha com essa linha hoje. O eixo é que seja uma sociedade economicamente viável, mas também socialmente justa e ambientalmente sustentável. Fora disso, é desastre, certo? Não tem como, certo? O central é que nós tivemos a revolução digital, nós não temos as regras de jogo, as instituições, o processo decisório, como você disse, que eu uso também como conceito, certo? Correspondente aos novos desafios, certo? Estamos realmente no caos, e eu acho que estamos descendo no caos. E só ver, as pessoas só falam na Ucrânia e em Gaza, mas dê uma olhadinha no Sudão, dê uma olhadinha no Iêmen, dê uma olhadinha na Burkina Faso, enfim. Eu fiquei surpreso na Globo, no Jornal da Globo, os caras dizendo, não, a gente levantou 92 conflitos em curso no planeta, certo? Isso daqui está indo para o brejo, gente, não tem como, certo? A partir de que momento vai se gerar uma consciência suficiente para a mudança? É ponto de interrogação. Muito obrigado, Ladislau. Passo, então, já imediatamente para o Paulo Clias, para as suas palavras finais. Paulo, por favor. Ok. Bom, obrigado, Granado. Eu vou tentar ser breve também, porque acho que está todo mundo meio cansado, né? Apesar do tema ser instigante. Eu acho que tem uma questão, né? Quer dizer, que perpassa algumas das perguntas, das colocações que vocês fizeram, que é a questão de o quanto esse fenômeno, né, quer dizer, da internacionalização, da financiarização, e especificamente desses grandes mastodontes, né, dos conglomerados das gestoras de ativos, vai se tornar um novo normal, entre aspas, pelo espaço transcontinental, né? Quer dizer, porque ainda realmente está localizado, né, no chamado norte, né? Quer dizer, se a gente pega, por exemplo, das 10 maiores gestoras de ativos, né, 8 são norte-americanas, né, ainda. Se você pega das 20 maiores, 14 são norte-americanas, quer dizer, pontua uma francesa, uma suíça, uma alemã, mas ainda, né, quer dizer, está no espaço, quer dizer, não é no espaço norte-americano, porque esse espaço se internacionalizou, mas a matriz, né, o DNA dessas gestoras ainda é o espaço, o DNA norte-americano, tá certo? Mas o Ladislau comentou com a gente, quer dizer, eu ia comentar esse aspecto. A economia chinesa já ultrapassou, do ponto de vista da importância, do peso, do PIB, etc., a economia norte-americana. E não vai ser apenas essa coisa deles estarem fazendo mais e melhor, né, trem de alta velocidade, avião supersônico, linhas eletrônica, de eletricidade, desculpa, painéis de energia solar, grandes hidrelétricas. Não, e fora essa coisa da economia do conhecimento também, né? Quer dizer, na hora que um novo modelo ele surge e conquista de alguma forma a hegemonia do ponto de vista econômico, social, político, etc., você vai ter rebatimentos. E aí a questão que fica é essa, quer dizer, esse novo modal, quer dizer, ele vai reproduzir, vai continuar reproduzindo a forma expoliativa, concentradora, etc., do modelo que está fazendo uma passagem de bastão, não é? Quer dizer, ou seja, daqui a 20, 30 anos, né, aquelas 10 norte-americanas elas vão estar substituídas por empresas chinesas, isso é uma incógnita. A gente realmente ainda é difícil fazer uma afirmação, quer dizer, a gente está passando por essa transição, mas o fato concreto, quer dizer, é que a economia chinesa, em todos os sentidos, inclusive no financeiro, vai assumir esse protagonismo. Agora, o que vai acontecer, eu não tenho capacidade de modelar, né, esse formato mais à frente. Agora,
obviamente, quer dizer, a gente não pode desconhecer a importância que vão jogar economias como a China, em menor escala a Rússia, a própria Índia, tá certo? Nesse desenho desse novo formato. Né? Quer dizer, eventualmente, essa coisa da preocupação com o social, etc., se coloque, né? Quer dizer, e você tenha eventualmente um espaço para algum tipo de coordenação, de regulamentação, etc., para evitar aquilo que, né? Quer dizer, algumas pessoas já colocaram, o Ladislau levantou agora, que é o risco do próprio sistema, né? Quer dizer, então tem aquela coisa, né, da destruição criadora, etc., que se falava, só que a gente está num nível, do ponto de vista ambiental, tem também o risco bélico que a gente não pode ignorar, tá certo? A questão do potencial, né, nuclear, etc., quer dizer, que coloca em risco a própria sobrevivência da humanidade no planeta. Quer dizer, o planeta vai continuar existindo, mas uh, e isso abre espaço para redefinições. Né? Quer dizer, é aquela coisa de eventualmente chegar no fundo do poço. O Brasil, a gente tem essa especialidade nossa, que é sempre, né, o que se brinca, tem um arcabouço no fundo do poço, né? Você abre e afunda ainda mais. Mas, quer dizer, eu acho que estamos entre nós, todos grisalhos, carecas, experientes, amadurecidos, né? Quer dizer, eu não gosto de ter uma visão muito pessimista quando eu falo para públicos mais jovens, entendeu? Mas eu acho que é difícil a gente ter, né? Quer dizer, o otimismo que eu já tive em décadas atrás, nesse momento que a gente está vivendo. E aí fazer uma ligação com uma das questões, quer dizer, que se colocou. As medidas são mínimas, são mitigadoras e são insuficientes, é óbvio, né? Eu acho que foi o Tadeu que colocou essa questão, em relação às necessidades que o mundo está a exigir. Né? Agora, é isso, quer dizer, eu acho que cada um de nós, no seu espaço, etc., na política, na academia, na formação de opinião, etc., tentando dar a sua contribuição. Mas, realmente, quer dizer, imaginar que medidas como essa, quer dizer, vão ser as medidas transformadoras dessa ordem na medida em que ela necessita ser transformada, realmente a gente está distante. Né? Quer dizer, talvez só essa coisa da ameaça da sobrevivência da humanidade, né, é que reforce, né, quer dizer, a necessidade de você ter esses mecanismos de concertação, né, porque no fundo é isso, quer dizer, é saber que quem está sendo beneficiado por esse sistema hoje e foi beneficiado por esse sistema há décadas atrás, vai se dispor a abrir mão desse tipo de privilégio. Tá certo? Quer dizer, privilégios individuais, privilégios nacionais e privilégios de classe, tá certo? Que para fazer com que você tenha, quer dizer, uma desconcentração, uma redução das desigualdades e uma diminuição dos riscos, porque isso é efetivo. Quer dizer, a gente está falando de 800 trilhões de dólares circulando diariamente na esfera financeira global, quando o PIB global é de 100 trilhões. Quer dizer, então, só nessa esfera legal, oficial, reconhecida, a gente tem 8 vezes o produto interno bruto global. Tá certo? Quer dizer, que aí então tem a ver mais diretamente com produção real, produção material, etc. E tal. Então, a crise está colocada nesse ponto. Isso sem contar toda a economia subterrânea, submersa do tráfico, das drogas, da pirataria, do trabalho escravo, etc. E tal. Então, de novo, quer dizer, basta uma centelha nesse universo, quer dizer, para outra crise pesada acontecer. E se as classes dominantes globais, quer dizer, não tomarem consciência, quer dizer, da necessidade da mudança, vai ser uma crise que aconteceu em outros momentos, quer dizer, seja uma crise de passagem de bastão de um império para outro, porque na história da humanidade isso sempre se deu por guerra. Hoje em dia, se tiver guerra, a humanidade acaba. Então, de alguma maneira, não sei como, né? Quer dizer, você vai ter essa transição efetiva em que a gente está vivendo isso, mas ainda não consolidou, né? Quer dizer, o império norte-americano, né? Entre aspas, se é para a gente caricaturizar, né?
passa, né, o bastão para o novo império, por exemplo, chinês ou o que seja, tá certo? Mas isso pode vir acompanhado do que os clássicos do marxismo falavam de destruição de riqueza, porque é através da destruição de riqueza é que você diminui esse poder do capital fictício. Entende? Que daí, de alguma maneira, você aproxima os 800 trilhões que estão circulando no rentismo improdutivo para os 100 trilhões. Né? Quer dizer, eu não estou sugerindo isso como medida, mas eu digo que, de alguma maneira, essa é uma das saídas inevitáveis. Né? Porque a gente teve vários momentos parecidos com esses, tá certo? Na história recente. Algumas coisas mais dramáticas, como a Segunda Guerra, outras não tão dramáticas, como na década de 70, que os Estados Unidos unilateralmente acabaram com o padrão ouro do dólar. Então, foi uma perda também real do ponto de vista financeiro. Né? São novos padrões que se acomodam. Mas, efetivamente, quer dizer, o que vai acontecer com esse modelo, né, dessas gigantes, né, quer dizer, do capital financeiro no curto prazo, eu acho que é difícil da gente imaginar. Eu acho que a gente pode pensar tendências, mas a ideia da destruição, de alguma maneira, de capital, né, quer dizer, para promover uma perda patrimonial e aí recomeçar o jogo em bases mais reais, né, no sentido amplo da palavra, eu acho que não está descartado. Bom, eu não quero me estender, porque já são 10 horas da noite. Mais uma vez agradecer, me desculpar por quem eu não consegui responder, mas se não, seria avançar demais no tempo, tá? Muito obrigado, Paulo. Eu queria agradecer muitíssimo tanto ao professor Ladislau Dalbor quanto ao professor Paulo Clias. Eu acho que esse tema é um tema ainda com muita coisa, muito debate a ser feito, mas eu acho que as duas exposições e o debate aqui nos ajudaram bastante a avançar na compreensão desse tema. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui conosco e já quero deixar o convite para todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube para que voltem a estar conosco na próxima segunda-feira.